Só um minuto. Olá a todos os irmãos. Estamos iniciando o Hangout agora. São 10 horas aqui em Londres, 10 e 1. No Brasil são 8 horas. Eu convidei o irmão Gabriel Furlan e o nosso irmão Caio e nosso irmão Alexandre Rafael. Ele não apareceu ainda. Estou aguardando, mandei o link para ele, estou aguardando. Hoje a gente vai falar sobre os falsos profetas. Vou apresentar para vocês agora os irmãos. Eu não conheço os irmãos pessoalmente, é a primeira vez que eu faço hangout com eles. Aliás, é a primeira vez que eu faço um hangout, eu nunca tinha feito um hangout. Eu fiz hangout com o irmão Rubens, ele que tocava os hangouts. É a minha primeira vez. E se os irmãos aconteceu alguma falha, alguma coisa, eu peço desculpa aos irmãos que eu não sei muito bem como faz o hangout. Então vamos começar com o nosso irmão, nosso irmão Gabriel Furlan. Ele é de São Paulo, Santo André. Pedir para o nosso irmão se apresentar, falar um pouco dele para a gente. É sua esposa que está com você, ou irmão Gabriel? Não, ela é a esposa do Wellington. Ele está aqui, ele está presente também. Oh, desculpa, o Wellington também está. Desculpa, eu não tinha reparado. Eu tinha esquecido da touquinha cor-de-rosa. Então, nosso irmão Wellington, nosso irmão Cairo e nosso irmão Gabriel. Então, eu vou pedir um por um se apresentar, para depois nós entrar num assunto que é os falsos profetas. Começando pelo nosso irmão Gabriel, depois pela esposa do Wellington. Deixa eu marcar no papel aqui, que senão eu esqueço, irmãos. Wellington. Como chama a sua esposa, Wellington? Vanessa. Vanessa. Então, começando com o nosso irmão Gabriel. Irmão, dá uma apresentada, me diz um pouco como que você fez parte do sistema religioso, quanto tempo mais ou menos, dá uma básica. E quando os irmãos me viram falando que Moisés era o diabo, qual foi a sensação que os irmãos sentiram? Vocês acharam que eu era um homem do diabo, igual diziam do Messias, ele endemoniado? Qual foi a primeira impressão que os irmãos teve quando vocês me ouviram falar pela primeira vez que Satanás se disfarçou de anjo de luz na terra e veio como Moisés? Então, começando pelo nosso irmão Gabriel, depois vai pela nossa irmã Vanessa, nosso irmão Wellington, e depois nosso irmão Cairo. Tudo bem, irmãos? Tudo. Então vamos lá. Eu sou o Gabriel, né? Tenho 20 anos, sou de Santo André. E eu nunca fiz parte assim, do sistema religioso, né? A princípio, assim, quando eu tinha 9 anos, minha mãe colocou assim para eu estudar um pouco a Bíblia com o Testemunho de Jeová. Foi cerca de 6 meses, eles só iam em casa, assim, eu estudava um pouquinho. Lá que eu conheci os primeiros traços, né? Que um dia esse mundo iria acabar, né? E iria o reino do Messias. Mas assim, hoje eu vejo, né, que em muitos pontos eles estão errados. Eles são como os fariseus daquela época lá do Messias. Então a mesma coisa. Mas quando eu ouvi também que o Robert falou que Moisés era o diabo, aí eu duvidei, né? Eu nunca tinha lido isso na escritura, eu não sigo a homens, né? Aí eu procurei, né? Conhecer isso sozinho, né? Fiquei um tempo assim, parei até de assistir seus vídeos, Robert, a princípio. Aí, com o passar do tempo, né? Eu tava andando sozinho aí pela rua, voltando para casa, aí eu comecei a pensar, né, o que você disse. Aí eu consegui entender, né, sozinho, né, voltando para casa eu consegui entender sozinho. Aí eu fui a fundo, né, voltei a ver os vídeos e eu lembrei de várias passagens, né, por exemplo aquela lá que fala que o diabo transfigura de anjo de luz, os ministros também, né. Aí você pode ver, né, que eles se transfiguraram não só naquilo, mas dentro da escritura mesmo, que eles chamam de Bíblia, né? Bíblia. Ali dentro tá, o diabo tá ali dentro, disfarçado, que é um espírito. Através de muitos profetas, entendeu? E foi assim, né? Quando eu vi o primeiro vídeo que eu vi seu, acho que foi naquele hangout lá do Rubens, lá do último Papa. Aham.
Eu estive perto da sua cidade. Eu fui numa palestra do nosso irmão Rubens, aí acho que mais ou menos uns 4 anos atrás, se não me engano, 3 anos, em São Caetano. São Caetano, né? Eu fiz aí, eu Aqui fui aí. perto, né? Aqui perto. É, nessa palestra aí eu acho que eu nem fiquei sabendo. Eu fui ver o vídeo dela faz pouco tempo ainda, essa semana. Que o Diego ele postou no canal dele o vídeo. Mas você nunca fez parte do sistema religioso? Nunca, nunca fiz. Impressionante. É raro achar pessoas assim, né? É, Muito raro. Uma agulha no palheiro, né, Rob? Nossa. E você, irmã Vanessa, fala um pouco sobre você, sistema religioso. Seu óculos está combinando com a toquinha do seu marido. Vai pra cá. Então, Impressionante. Robert, eu e meu esposo, nós fizemos parte do sistema religioso há mais de 10 anos, né? Então, em 2010, o pai já começou a abrir a nossa mente, né? Já mostrar a verdade, nós já começamos a perceber algumas coisas além das escrituras e conhecemos também o canal do irmão Rubens. E esse canal do irmão Rubens, Robert, ajudou muito, porque primeiro começamos a descontaminar a mente com o dízimo, né? Depois com a Santa Ceia, depois com o batismo, depois com o tempocentrismo, e assim foi indo. Então, em 2012, o meu irmão, o William, veio falar do vídeo, né, do Hangout que estava tendo, falou do seu canal, e aí a gente começou a acompanhar de 2012 em diante, né, desde da Ilha de Patmos, né, foi os primeiros vídeos, e a gente íamos acompanhando desde lá. E só que nesse período que a gente conheceu o seu vídeo, Robert, a gente já estava descontaminado do sistema, mas não por completo, porque parece que é uma coisa que enraiza dentro da gente, sabe? Então até pra gente entender tudo é difícil. Só o pai mesmo para ajudar, para fazer você morrer e nascer de novo. E aí a gente começou a ler a escritura, conhecer o seu vídeo. Quando a gente ouviu você falar a primeira vez de Moisés, né, foi meio complicado, eu confesso para você, porque a gente está acostumado a comprovar com algo visível. Né? Ah, tem que estar escrito, tem que estar onde tem que ter uma prova visível. Cadê a escritura? Tem que estar na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, eu não acredito. Se não tiver um documento para provar, eu não acredito. E a gente aprende a não depender do Espírito do Pai. A gente acaba dependendo da força do nosso braço. Então, quando a gente morre e nasce de novo, a gente começa a entender tudo que o Pai realmente é, tudo que ele realmente fez, né? E foi como. E aí a gente foi aprendendo com você, Robert, sabe? E, nossa, cada dia mais a gente aprende, sabe? Só uma pergunta. Você e seu marido conseguiram sair junto? Não. Quem foi primeiro, quem foi depois? Então, primeiro foi eu, irmão, porque a gente era da Universal, né? Desculpa eu falar o nome, eu já falei. Não tem problema, pode falar. Da Igreja Universal, né, do Templo Universal. E ali eu comecei a ver que eles pediam muito sacrifício, né? E teve uma vez que a gente foi fazer reunir o pessoal no bairro, né, para levar no ônibus. E eu lembro que nesse dia, irmão Robert, quando a gente chegou lá na igreja, né, no templo, né, o pastor começou a falar de sacrifício do começo ao final. E ali naquele momento, naquela igreja, eu comecei a chorar. E os obreiros que passavam pensavam que eu estava chorando por alguma dificuldade na minha vida. Ou enfim, né? Mas não, eu estava chorando de revolta. Eu pensei, meu pai, eu trouxe Deus, né, na época, né? Meu pai, eu trouxe meus irmãos aqui para ouvir sua palavra, para se alimentar, para conhecer a ti, mas sacrifício do começo ao final. Então daí eu comecei a analisar as escrituras, né? Que é onde Paulo fala, se você cumprir, foi a passagem que eu entendi, se você cumprir um tio da lei, você vai ter que cumprir toda ela. Senão você está debaixo de uma missão. E aí ali estava escrito que o Messias foi o perfeito sacrifício. Então não precisava de nenhum sacrifício. Nós vivemos hoje pela graça do Pai, né? Pela graça do Messias. Então ali eu comecei a enxergar e eu cheguei no meu esposo e comecei a falar com ele. Na época, ele até começou, porque lá é ensinado assim, né, Robert? Se você não segue o sistema deles, você não tem o Pai. Você não tem o Espírito do Pai. Se você não é uma pessoa que é próspera financeiramente, então você tem que orar e ver o que está errado na sua vida.
Enfim. Aí eu fui falando com meu esposo começou a duvidar no começo de mim, né, vida? Aí eu fui pedindo direção, né, pro pai, falei, pai, ajuda, eu vou mostrar pra ele a verdade, porque eu sei que não tá certo isso. Alguma coisa dentro de mim, algo dentro de mim, me mostrava que aquilo não era certo. E quando eu via algumas coisas dentro do tempo denominacional, eu percebia que ali tinha algumas coisas que não eram de acordo com as escrituras. Então, o meu esposo teve um dia que eu peguei e falei pra ele, ó, se eu tiver errado, abri as escrituras, né, coloquei em cima da mesa e falei pra ele, ó, vida, se eu estiver errada, a partir de hoje, o pai vai começar a mostrar. Mas se você, Bispo Macedo, se todo mundo estiver errado, o pai também vai mostrar. E ali, Robert, o meu esposo teve uma atitude de dobrar ali o joelho, né, que era a forma que a gente aprendeu, e fazer uma oração ao pai. E ele falou assim que ele, pela primeira vez ele tinha sentido tão forte a presença do pai do lado dele, mostrando que aquele era o caminho. Sai dela, né? Só que naquela época, né, Robert, a gente ainda estava contaminado, né? A gente pegamos nosso uniforme, que nós éramos obreiros, né? Quer dizer, pensávamos que servíamos os pais, mas não servíamos aos pais, servíamos aos homens, né? Infelizmente. Queria eu nunca ter conhecido esse sistema religioso, mas infelizmente, Robert, eu tive que passar por isso, sabe? É complicado. E aí ali a gente foi começando a ir para outras denominações e começamos a perceber que todas, aonde a gente ia, sempre tinha algo errado, sabe? Não sai de acordo com a escritura, sabe? A maquininha que passa para pedir o dízimo, para pedir a oferta, um monte de coisa, sabe? Aquelas danças em cima do altar, aquela coisa toda, alguma coisa não batia, sabe? Até que teve um dia que a gente começou a se perguntar, falou assim, peraí, vamos analisar a escritura, ver o que tá certo e o que não tá, porque a gente não estava imaginando o tempo. Né? A gente falou assim, a gente tá. Os irmãos falavam que a gente estava afastado, né? Vocês estão afastados, irmã? O que aconteceu que eu não vejo mais vocês na igreja? Não, irmã, não estou afastada, não estou indo mais no tempo denominacional. Não, mas vocês não têm que estar em comunhão com os irmãos. Né? Eu falei assim, não, irmã, não se preocupa não, que eu não estou afastada do Messias, só não estou indo no tempo denominacional. E aí, até você explicar aquilo tudo pro irmão também, enfim, né, Robert? E até que a gente pegou e começou a ver o vídeo do Rubens, né? E já tava começando a descontaminar, já não fazíamos mais parte, né? Isso foi mais ou menos 2010, né, Lívia? E aí, ali, irmão, a gente conheceu o seu canal e cada vez mais, sabe? A gente descobre algo novo e a gente fica feliz por isso, por fazer parte dessa família maravilhosa, porque eu agradeço muito ao Pai. Agradeço ao Messias pela sua vida, pela vida do irmão Rubens e mostraram, né, nos ensinaram a enxergar, nossa, um caminho tão errado que a gente estava seguindo, irmão. Queria eu nunca ter conhecido esse sistema religioso. Mas eu digo para vocês, sabe, nunca é tarde para recomeçar. Por isso que o Messias sempre diz, é necessário morrer e nascer de novo. Começar como uma criança, aprender do zero. Você começando do zero, você vai conseguir enxergar o sistema religioso por completo. Você vai perceber que cada religião, cada sistema religioso é a mesma coisa se você for no Rio Tietê, em São Paulo. Você vai querer ir no início do rio e no final vai pensar que é um diferente do outro. Mas é o mesmo rio. É a mesma rede de esgoto. Não muda é a mesma sujeira, entendeu? E o que é mais triste, irmão Rubens, é quando, Robert, quando a gente descobre essa verdade, que é o pão verdadeiro, que é o genuíno evangelho, né? Da escritura, que é o pão verdadeiro, que é o Messias, a gente quer passar isso para os nossos irmãos. E fica difícil. Como fica difícil, irmão Robert? Olha só o fracasso da sabedoria. Quando eu vi você e seu marido, eu pensei, poxa, é tão complicado ver um caso assim, é tão difícil. Porque em todo lugar que eu vou partir o pão, ou a mulher, ou o marido, um entende e o outro me odeia. Isso acontece muito. Geralmente, o marido entende, no seu caso foi diferente. No seu caso, para você ver que impressionante. Hoje eu vejo como que eu agradeço o pai por isso. Porque geralmente é o marido que encontra a verdade e vai falar com a mulher, e a mulher fala, esse homem tem demônio, esse homem é do diabo, sai de perto dele, senão eu vou separar de você, eu vou sumir. Mas se as pessoas pegam as escrituras e lê realmente, ela vai ver o que eu falo, é difícil contestar. É verdade. É muito simples, o pai é muito simples. Não tem segredo. O pai, ele deu assim, ó, o ponto, como ele diz, quando eu digo para os irmãos,
O Messias diz, ó, vai entrar, encontrará pastagem e vai sair. É a Bíblia. Se você entrar aqui dentro, você vai encontrar pastagem. Mas você tem que sair, porque senão ela te contamina. Porque é assassinato do começo ao fim. E aí você vai na igreja, as pessoas dizem assim, eu conversando com as pessoas, um dia uns judeus aqui me cercaram aqui em Londres, quase me bateram. Porque eu disse para eles, ó, se está escrito na lei que não é para matar, por que Moisés mudou a lei? Ué, se o pai da mentira é o diabo, se o assassino desde o princípio é o diabo, quem que é o diabo então? Porque o único que mudou a lei e os tempos foi Moisés, ele mudou tudo. O pai mandou pelo anjo, não dá para saber direito que se o pai mandou pelo anjo ou foi ele mesmo que entregou. Ele entregou direto pro diabo para quê? Para nos mostrar que ele ia mudar a lei. E é o que ele fez. O pai diz, não mata. Não mate o próximo como a ti mesmo. E ele sai matando, mandando matar todo mundo? É estranho, né? É complicado. Agora você, irmão Wellington, fala um pouco o que aconteceu. Você me chamou de diabo quantas vezes? Já que sua mulher entendeu primeiro, eu acho que você me chamou de diabo primeiro. Falou que eu tinha demônio, quantas vezes? Quanto tempo demorou para você entender? Uma coisa tão simples. Nossa, as coisas do nosso pai é tão simples, tão fácil de entender. Mas quando está dentro do sistema religioso, eu não sei. Uma vez eu fui aqui numa igreja universal aqui para ver o Edir Macedo pregar. Esse cara tem um poder de manipular a mente das pessoas impressionante. Aquilo não é homem, não é um ser humano ali, tem um anjo caído por trás, eu tenho certeza disso. Porque não é normal, ele tem um poder de manipulação muito grande. Ele mandava as pessoas fechar os olhos, e todo mundo fechando os olhos, com a mão no coração assim, sabe, com as mãos para cima, e eu fiquei com o olho aberto olhando, falei, deixa eu ver onde que vai. E ele andando para lá e para cá, conversando com as pessoas, manipulação total. Irmão Wellington, a palavra é tua. Quantas vezes você me chamou de diabo, demônio? Isso é normal, meu irmão. Isso, o que acontece, eu digo para vocês, o que os irmãos que estão assistindo, todos os irmãos que estão assistindo, é normal quando as pessoas vê nas primeiras vezes me chamar que eu sou endemoniado, isso é normal. O Messias era o que era mais sofria nisso. Eu ainda dei essa sorte de não ser pegar em pedra para atacar em mim, mas quase me bateram aqui. Quase me bateram, por pouco. Foi por pouco. E juntou um monte de gente, e aí umas pessoas ficaram contra os judeus, umas pessoas ficaram no meu favor, eu tive que sair de perto, eu tive que me ajoelhar para a pessoa, porque eles falaram assim, ó, você tem demônio, você é um homem do diabo. Eu me ajoelhei na frente de todo mundo, falei assim, se eu tenho demônio e tenho o diabo, se você é um homem de Deus, tira. Todo mundo olhando, e eu percebi que ia dar briga, eu falei, deixa eu parar, deixa eu sair daqui, senão vai dar confusão. Foi feio o negócio, e eu tive que sair porque foi feio. Depois disso eu falei, sabe uma coisa? Judeu não tem jeito. Eu evito, não tem jeito, porque eles fizeram uma entrega total. Para eles, o Deus deles é Abraão, Moisés, não tem jeito. Irmão Wellington, toca lá, meu irmão. Se apresenta, fala um pouquinho de você aí. Não, irmão Robert, só colaborando com aquilo que a minha esposa já disse, os pontos que ela colocou, eu e minha esposa, nós moramos aqui no estado de São Paulo mesmo, em Mogi das Cruzes. O irmão conhece? Já. E, na verdade, assim, a minha história, particularmente, né, aí vai chegar ao ponto que a gente estava junto. Eu comecei a frequentar o templo denominacional, em religião, quando eu tinha 17 anos de idade, né? Minha mãe que apresentou, porque minha mãe frequentava a Igreja Universal. E por volta de 17, quando eu estava para fazer 20 anos de idade, né? Aí eu conheci minha esposa Vanessa, né? Foi dentro desses tempos, né? Da Universal que nós acabamos se conhecendo e casamos, né? Nesse inteirinho, nós já, com aquele conhecimento que nós tínhamos até então, né? Nós, enfim, servíamos ali, queríamos, ou pelo menos tentávamos servir ao Pai da maneira com aquilo que nós havíamos aprendido, né? E entendia que aquilo era correto, né? Porque, que nem você disse, esse poder de persuasão que, não só da Igreja Universal, posso dizer, né? Porque nós andamos por outros tempos também. Eu vejo que a maioria desses pregadores, do Macedo ou qualquer outro, eles têm muita eloquência para falar. Como eu percebo que a maioria das pessoas não procura realmente estruturar uma fé no Pai. Que é o quê? Pesquisar na Escritura,
ter uma oração independentemente de estar de contato com outros irmãos. Eu e minha esposa, nós acabamos ali, então, né, recebendo, vamos dizer assim, um título, né, um cargo dentro desses tempos hierárquicos. E ali começamos, né, também querer passar a mensagem da maneira com que nós havíamos entendido. Só que foi que nem ela disse, né, nós começamos a ver algumas coisas erradas ali. E esse ponto que ela falou, de uma vez que nós tínhamos um ônibus todinho para levar para uma determinada reunião lá e falou de sacrifício, aquele já começou a abrir nossos olhos, né? Só que foi difícil a princípio, irmão Robert, porque a minha esposa, assim, eu vejo que ela tem um ponto mais sensível em relação, muitas vezes, assim, em relação ao pai, né? Eu também amo meu pai acima de tudo, só que assim, eu como, não sei se, pelo menos eu, tenho uma coisa comigo que é pegar alguma coisa e vestir a camiseta. Então você veste a camisa e você não quer mais largar. Você pega e agarra aquilo com força. Eu não sei se é porque quando começaram, ou dentro de mim, em relação ao evangelho da maneira errada, com 17 anos eu estava formando meus pensamentos, aí, então aquilo ficou muito forte gravado em mim. E como servíamos, né, de um título, enfim, e até pastores estavam pensando na época que eu conheci ela, eu estava fazendo preparação para ser pastor dentro desse templo, né, preparação, daquela maneira deles, né. Só que, irmão, sinceramente, muitas coisas que eu participei, estava dentro, vi, pude comprovar com meus olhos que está totalmente fora da verdade do nosso pai. Eles pensam, que nem, por exemplo, eu não vou citar o nome de qual deles, né? Mas posso dizer que todos, por exemplo, coisas que eu vi. Tudo que eles fazem, assim, em relação à mensagem do Evangelho é converter em voto, em sacrifício. Sempre eles arrumam um meio de, através disso, ter que pôr o dinheiro. E nós vamos percebendo essas coisas, né? Vai mostrando pouco a pouco, mas nós vamos percebendo que tem coisa errada, né? Vai falar que não pode servir a dois senhores, a riqueza, né? É o dinheiro, nós temos que decidir o que quer da vida, né? E nesse interim, minha esposa começou a perceber mais ainda essas coisas e ela chegou pra mim e falou: tá errado isso aí. Eu até relutei a princípio porque eu fiquei meio pensativo. Falei, poxa, já tô tantos anos já, né? Nessa época eu já estava com 3 anos e meio, eu acho, 3, 4 anos já. Não estava muito enraizado. Mas eu me propus, eu falei, ó, então é o seguinte, eu vou fazer uma oração ao Pai. Me recordo nessa época aí, eu me retirei, coloquei os joelhos, né? Fui fazer uma oração e ali naquele momento, ali na minha sinceridade, apesar do entendimento que está correto, que o Pai teve uma misericórdia e começou a mostrar ali que coisa errada. Só que mesmo mediante isso, irmão Robert, acabamos que saiu da Universal, que eu posso afirmar para os irmãos que, em termos de esterco, é o pior que tem. É muita enganação, é muita mentira pesada, pesada mesmo. Só para quem está no meio, o que eu vi é muito repreensível. E só que daí começamos a ir para outros tempos também, observar o que eles falavam. Porque assim, irmão Robert, não sei se o irmão já teve a oportunidade de conversar com alguém que já fez parte, né, desse sistema, principalmente de repente universal. São ensinados ao povo a nem frequentar outros templos. A verdade é essa, eles não querem que as pessoas tenham mente aberta, eles querem ser guiados por cabritos, né? Porque o cabrito é mais fácil de guiar os gados, então eles não deixam esse espaço. E aí você fica aquele negócio, serve é para servir, eles ensinam, servo é para servir. Aí nós, na sinceridade, queremos fazer a montagem do pai, acaba muitas vezes errando, né? E então, aí passamos por vários tempos, e por volta de, acho que foi em 2010 que ela falou mesmo, no finalzinho de 2009, começamos a ter contato com os vídeos do irmão Rubem. E começamos a ver algumas coisas a quais ele falava, sobre Illuminati, sobre Verdade Secreta. Começamos a aprender a estudar isso, né? E algumas outras coisas ele fala da escritura que até então começou a causar um choque na gente também. Nesse inteirinho, foi em 2012, quando o irmão do meu cunhado, no caso, o irmão da falecida esposa, ele tinha visto um vídeo teu, foi naquela época que já estava começando, foi em 2012, 2013, que ele mostrou o vídeo, aí o vídeo anterior está na parte, mas depois já começou um hangout que estava tendo, né, que era sobre fugir para as montanhas. O meu irmão perguntou se eu falei mal. Não falei mal não, irmão Robert. Na verdade, assim, o que aconteceu é que quando eu olhei aquilo,
Muito pelo contrário, para mim, para minha esposa, foi um choque, né? Porque eu não esperava. Poxa, fugir para as montanhas, quer dizer, nós já achava que estava tudo errado, né? Começamos uma parte da situação. De repente você chega com uma outra parte, contando outras coisas, eu falo, meu pai, e agora? Agora tá errado tudo de vez mesmo. Então tem que fugir, só que nós acreditamos naquele momento, né? Compramos um barraco, compramos tudo que precisa para poder. Só não compramos a galinha, irmão. Mas o resto nós compramos tudo. Eu fui. Vocês vão entender o que eu quis falar? Vocês tinham que prestar atenção no dia que eu falei. Eu falei 2013 a 2017. É um tempo de fazer as pessoas morrer e nascer de novo. Porque se não tiver uma limpeza completa, se vocês forem para a montanha, assim, as pessoas vão começar a se matar umas às outras. Se as pessoas não se libertar completamente, essa época agora, igual, naquela época eu não tinha como falar para vocês que Moisés era o diabo. E Elias, Moisés e Enoque são os 3 anjos caídos que tomam conta do mundo. Não tinha como falar isso para vocês ainda. É muito complicado. E agora sobre o sistema religioso, quando eu fui assistir o Edir Macedo aqui em Londres, eu percebi que ele faz as pessoas, ele quer escravos sustentando eles, o sistema deles. Ele transforma as pessoas em escravos e eu vi, eles maltratam as pessoas. Por exemplo, xinga quem não dá dinheiro, quem dá pouco dinheiro eles xingam, maltratam. Eles vendem uma revista, eles começam a fazer umas coisas, estava vendo? Primeiro ele vende a revista, aí depois ele pede oferta e depois pede o dízimo. Nessa brincadeira, quase metade do salário da pessoa vai embora. E aqui em Londres, eles são espertos. Por quê? Aqui em Londres, a moeda vale 4 vezes mais do que o Brasil. Vamos supor, aí no Brasil, se você dá 100 reais, aqui é 400 reais. 100 libras que eles dão é 400 reais. É 4 vezes mais. Então eles investiram muito. Tá cheio de prostíbulo universal aqui em todo lugar. Todo lugar tem. Você vai aqui, você procura, e aqui é a casa da maçonaria, então ficou fácil para eles. Ficou muito fácil. Muitos prédios que pertencem ao governo tem igreja universal aqui. É um absurdo isso. Absurdo. Então, irmão, na verdade eles levam tudo mesmo. Não tem questão de falar da oferta da viúva pobre, que é o que eles pedem era que a pessoa só tem moeda. É absurdo. Eles vão pagar a passagem do ônibus para voltar. Aí volta a pé, né, no caso. E tudo, eles tiram. Eles tiram tudo. Até a roupa da pessoa eles tiram. Eu vi. É absurdo. Por exemplo, eu tô dando exemplo que eu teve no meio lá e pregava daquela maneira, né? Infelizmente, do jeito que não tinha, mas nós tínhamos até cobrança, né? Para quem faz o papel de um pastor auxiliar, ou enfim, de burdo, que eles chamam de burdo, quem faz preparação. Se você vai pregar, por exemplo, irmão Rob, eles ensinam o seguinte: você tem que levar tudo com voto. Né? Você pega uma passagem da escritura, converte com voto, para que a pessoa vai manifestar a fé dela. Só que assim, tem meta. Por exemplo, sei lá, 50 pessoas, eles chamam de núcleo, vou lá fazer uma reunião. Estipula, ó, você tem que trazer aí, na sua reunião, você tem que trazer no mínimo 5 mil reais. Estou dando exemplo. Tem que trazer. Se você chega para prestar conta depois pro seu líder, superior de você, ele esculacha inteirinho. Não tem pena não. Porque é absurdo. Eles não têm pena. Eles falam e aí você fica naquela coisa. Você fala, poxa, estou servindo meu pai desse jeito? É isso então? É uma opressão, na verdade, né? Às vezes eu fiquei pensando, eu falei, como pode as pessoas? Elas fecham os olhos, levantam a mão pro céu, umas põem a mão no coração e fica assim. E eles lá em cima dando risada. Eles conversando dando risada, falam assim, ó, o gado tá ali, a gente manda. Tira tudo da carteira, do bolso e dá para Deus. Ué, se é para dar para Deus, então me apresenta uma conta bancária, Bank of Heaven, né, o Banco do Céu, a conta de Jesus Cristo, que eu quero depositar na conta dele, não quero depositar na conta de um vagabundo, de um ladrão, explorador. Se já que é para depois eu tenho que pagar a Deus, eu devo para Deus, estou roubando a Deus, então me dá o número da conta dele. Número do banco, número da conta, eu quero pagar direto a ele, não quero pagar a terceiros. Entendeu? Absurdo isso, muito absurdo. Né? Eu fui lá, eu vi Edir Macedo, eu fiquei frente a frente com ele, ele olhou na minha cara com uma cara de ódio. Sabe, ele me olhou com uma cara de ódio, eu não sei se ele me conhece, eu não sei se ele me viu, mas eu vi que ele olhou com uma cara de ódio pra mim, assim, ficou olhando. Eu falei assim,
E quando eu entrei no lugar, uma hora eu vou explicar para vocês como que é o lugar. É um prédio totalmente maçônico, do começo ao fim. É um prédio que eles têm aqui de uma igreja grande, gigante. O aluguel do negócio, eu não sei se é aluguel, eles compraram. Se é aluguel, é uma fortuna. Mas é absurdo o que eles fazem com as pessoas. Irmão, agora vamos passar a bola para o nosso irmão. Depois a gente volta tudo de novo. Vamos passar a bola para o nosso irmão agora, nosso irmão Caio. Irmão Caio, se apresente. Quantas vezes você me chamou de filho do inferno, filho do diabo, ou não precisou passar por isso? Como você se sentiu quando eu falei para os irmãos assim? Moisés é o diabo. O que você pensou de mim? O que você imaginou? Você pensou que eu estava brincando, falando sério, se eu era um homem de Deus, um homem do diabo? Porque se a pessoa está na religião e escuta uma coisa dessa, eles me apedrejam na rua, me chamam de filho do diabo na hora. É normal isso. No começo é normal, até a pessoa entender é meio complicado. Me diz, irmão, como você se sentiu vendo os vídeos falando dos falsos profetas e principalmente falando que ninguém em 2000 anos teve essa coragem de vir e falar que Moisés era o diabo, que ele estava disfarçado de anjo de luz, enganando todo mundo, e até hoje, ele está aí, principalmente lá em Israel, ele aparece lá para o povo, que o povo é devoto mesmo do judaísmo. Por que é devoto até hoje? Porque ele aparece para as pessoas, para os mais velhos, para os anciões, e aí vai enganando as pessoas até hoje, e as pessoas pensam que ele é um homem do nosso pai, mas infelizmente, ele é o que veio matar, roubar e destruir, e dele saiu todas as religiões que existem na face da terra. Irmão, a bola está com você, fala um pouquinho, o que você pensou, se você fez parte do sistema religioso. Vai lá, a bola está com você, irmão, Caio. Poxa, irmão, pra mim tomar essa iniciativa de falar a priori sobre se você estava certo ou errado na época, né? Eu vou iniciar uma linha de raciocínio legal aqui. É que o seguinte, como nós aqui brasileiros, né? A gente nasce meio que católico, sabe? E eu nasci no interior aqui do Ceará. Agora eu moro em Fortaleza, mas eu tinha nascido antes no interior, na Serra da Meruoca. E aí todo aquele meio religioso católico. Mas eu era meio que diferente, sabe? Eu não ia pra missa, eu não fiz um negocinho que eles chamam lá, como é? Que é crisma, né? Eu não fiz isso. Então, aí aí da religião católica partiu para outra que é a de Ismael, né? A evangélica aí, que tá enganando todo mundo. E eu fui através do meu pai, irmão. Acredite numa coisa, eu fui através dele, mas ele saiu através de mim. Quer dizer, eu iniciei com ele na religião, sabe? Na evangélica. Mas através do Espírito do Pai, primeiramente, eu fui vendo os vídeos do irmão. Eu iniciei pelo irmão Rubens, né? A Bíblia é bíblica, que me ajudou muito. E aí eu vi seu hangout com o Rubens. Cara, clareou muita coisa assim. Você sabe o que é você olhar para uma pessoa falando e aquele que dizem hoje que aquele amor à primeira vista, mas em espírito, quando eu vi você falando com o Rubens, eu vi que aquelas ideias faz sentido, tá entendendo? Quando você chamou Moisés de diabo, eu já tinha lido Êxodo, e eu vi que tudo aquilo faz sentido, cara. E impressionante. Eu não senti ódio, eu aceitei, tá entendendo? Eu não achei que você tava mentindo. E eu fui pesquisar os vídeos e com a humildade, sem nada de orgulho, eu fui pesquisar antes de criticar. E isso que me deu o passo inicial, sabe? Aí me fortaleceu mais ainda e meu espírito, nossa, deu um salto imenso que meu pai hoje saiu da religião por conta de mim. Mas hoje ainda ele tá meio preso nas coisas do mundo, sabe? Que Azazel, que Israel usa, né? Pela ganância. Mas eu tento tirar ele. Isso é um bom passo, né, irmão? Eu tento tirar ele de pouco a pouco. Eu tenho 19 anos. Só moro eu e meu pai. Meu pai trabalha viajando, então eu fico só em casa. Isso desde os 14 anos de idade. Minha mãe, ela mora na Serra da Meruoca, no interior.
E a gente é meio que separado por conta das divergências, mas eu não tenho nada, nem rancor por eles lá, não, mas por conta com- de coisas assim que aconteceu, sabe, familiar. Mas é isso, irmão, é muito complexo quem tá vendo ao olhar do mundo, né, aos sábios do mundo, ouvir o que eu falo, quando eu falo na escola, quando eu tava estudando no terceiro ano, ou quando eu tava falando em outros cantos, até do ônibus, quando parava o irmão assim, que ele estava lendo a Bíblia, e eu perguntava a ele, olha irmão, você está lendo Atos, você já passou pelo Atos 17? Você viu que o Pai não habita em tempos feitos por mão de homens? E aí o irmão fala que não, nunca viu. Quer dizer, isso é um impacto, tá entendendo? Que a gente vai se acostumando com o tempo. Mas é isso, irmão. O Espírito do Pai é o que importa. E quando o Pai falou que já tem os escolhidos dele, e já está escrito no livro da vida, e os que estão aqui podem ser riscados do livro, ou seja, a gente não pode dormir no ponto, né? É isso que é isso que me move, né? Não é riqueza material, mas sim espírito, entende? Porque eu vejo que quando eu vou crescendo em espírito, minha riqueza material vai diminuindo. Mas eu leio em Tiago e a gente deve se alegrar por isso, sabe, irmão? E é isso, vamos lá, bola pra frente, que muitos conhecimentos hoje aqui se revelam. Tem muitos irmãos, ô irmão Robert, que te acompanha, que se juntou, sabe? É no grupo do WhatsApp, até a irmã Vanessa tá também. Então a gente fala só coisas do pai lá, em relação aos seus vídeos que a gente vê, que eles estão até assistindo. E a gente então tá se reunindo, estamos falando dos tempos finais, quando a gente estiver nas montanhas. E eu quero que hoje a gente fique bem claro hoje, o senhor, você clareie nossa mente em relação às montanhas, como deve ser lá, não vamos matar animais, como vai ser. Entende? Essas dicas, lá pro final do vídeo você vai revelando. Mas é isso, eu tô namorando, sabe? Eu tenho 19 anos, eu tô namorando, e ela tá me entendendo o que eu tô falando, sabe? É porque ela nunca também teve no meu religioso, ela é muito ocupada com o sistema financeiro, sabe? Mas não no meio religioso, então ela não tem tanta instrução. É mais fácil de eu ajudar ela mentalmente. Mas aí ela tem uma. Não é religioso, a família dela não é religiosa, mas ela tem uma junção na família hoje, lá pra. Deixa eu ver que horas são, é 7h40. 8h30 ela vem aqui pra gente ir lá, sabe? Então eu vou ficar com vocês um período curto, acho que até 8h30, pra mim poder partir. E lá eu já fico observando aqui vocês. Não, tranquilo. Mas daqui pra lá tem muito tempo. Então é isso, irmão Robert. É muito bom. Agora eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Como que vocês se sentem hoje? Como que eu vou explicar para vocês? Depois, se você está se libertando, saindo do sistema religioso, que os irmãos já não fazem parte mais do sistema religioso, nenhum mais, né? Como que vocês se sentem hoje? Você se sente mais leve, mais livre? Exemplo, eu geralmente, todos nós precisamos trabalhar, até o nosso pai diz que nós precisamos trabalhar, aquele que não trabalha não coma. Geralmente, quando eu estou trabalhando, quando eu estou tem que trabalhar no sistema, infelizmente a gente tem que trabalhar para sustentar nesse mundo, eu já consigo tirar meu espírito do meu corpo. Hoje, creio que os irmãos também conseguem fazer isso, mas vocês não perceberam isso ainda. Muitas horas do dia vocês conseguem fazer isso. Vocês conseguem tirar o seu espírito do seu corpo e levar até o nosso Pai. Tanto é que tem dias, no meu exemplo, que eu trabalho, vamos supor, o dia todo, e eu não lembro praticamente nada que eu fiz. Porque o tempo todo eu estou em espírito com o Pai. Pensando nas coisas que o Messias falou, que o nosso Pai passou pelos profetas verdadeiros. Então eu consigo fazer tirar o espírito do corpo. É um exemplo só, para os irmãos entenderem. E aí a gente consegue ficar mais livre, mais leve, entendeu? A gente consegue viver melhor. A gente já não consegue se preocupar com tantas besteiras que a gente tem no mundo, que a gente vê por aí no mundo. Principalmente coisas materiais, que a gente está nem se preocupando mais com isso. E aí a gente consegue se libertar completamente do sistema e consegue, no meu caso principalmente, eu consigo tirar isso.
Muitas vezes eu trabalho o dia todo e eu já não lembro, nem lembro muito o que eu fiz. Porque eu consigo, mesmo trabalhando, o corpo, separar o corpo do espírito e manter o espírito. Vamos supor, você leva o seu espírito ao nosso Pai, nosso Messias, fica pensando nas coisas que ele falou, parece que ele tira a gente daqui. E aí, nesse momento, que começa a vir as coisas. Você começa a entender muitas coisas. Eu não sei se acontece isso com os irmãos. Eu gostaria de perguntar para os irmãos. Algum de vocês acontece isso com algum de vocês? Começando pelo nosso irmão Gabriel de novo. Vocês conseguem sentir aquela liberdade? Vocês conseguem, sabe, sentir aquele, vamos supor, antigamente do sistema religioso, não sei, eu nunca fiz parte, mas eu creio que os irmãos se sentiam pesado. Alguma coisa, sabe, pesando os irmãos, barrando os irmãos. E depois que vocês saíram, queria saber se os irmãos, aconteceram isso com os irmãos, vocês conseguiram se sentir livre, liberto, sentir, vamos supor, bem leve a relação do que vocês eram no passado. Irmão Gabriel, a bola é sua, irmão. Bom, começando por mim, né? Bom, como eu nunca fiz parte, eu não sei dizer como que é estar no meio, mas... O irmão falou isso, desculpa. O irmão nunca fez parte. A segunda Mas parte, como você se sentiu, irmão, depois de ter escutado esse sermão meio louco aqui, falando esse monte de coisa, que eu sou chamado de louco por todo mundo. São poucos que conseguem entender. Mas desses poucos, meus irmãos, que eu fico muito feliz. Vai lá, irmão, desculpa te interromper. Então, nesse mundo aqui nós somos hereges, endemoniados, blasfemadores. Já, todo nome a gente é chamado. Blasfemador é o principal. Quando fala do Deus do deserto, de Moisés, vixe, aí o chicote estrala. Aí você vê o sorriso mudar. E, assim, em relação, né, à segunda parte, você falou assim de entender as coisas quando a gente começa a pensar. Isso acontece bastante também, quando, por exemplo, estou fazendo alguma coisa e começo a lembrar, assim, às vezes, uma passagem na cabeça que faz eu pensar e entender coisa que eu entendia. Por exemplo, o Lago de Fogo, Seu Sol, né? Aquela passagem lá, aquela parábola que o Messias fez lá sobre a festa de casamento, né? E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Não é interior, é exterior, né? Aonde é essas trevas? E, por exemplo, muitas outras passagens assim também que eu não entendia, né? A gente chega a um entendimento. Uma que eu ainda não consegui entender perfeitamente é das 10 virgens. Tá um pouco complicado ainda, mas aos poucos a gente chega lá. As 10 virgens. E hoje, em relação ao nosso hangout, né? Que é desmascarar os falsos profetas, se cumpre uma parábola, né, do Messias, a do joio e do trigo. Não sei se você conhece essa daí. No fim da geração, os anjos separariam o joio do trigo. Hoje vocês vão saber quem são os anjos que vão separar o joio do trigo. Hoje eu vou falar para vocês uma coisa que eu estou deixando para o ano que vem, mas hoje no Hangout eu vou falar algumas coisas, porque eu tenho que ir com calma, entende, os irmãos? Os irmãos todos que estão assistindo, os irmãos, obrigado por estar assistindo, irmãos. Eu tenho que ir com calma, que é muito forte as coisas que eu falo para alguns, para outras pessoas não. Igual o Gabriel, o nosso irmão Gabriel, que não faz parte do sistema, ele escutando isso, ele não vai tomar um choque tão grande. Agora, irmã, você e seu marido que fez parte do sistema, escutar que Moisés é o diabo, Elias é o falso profeta e Enoque, sendo que o Messias avisou, ninguém subiu ao céu. E aí diz, o Messias também avisou, o diabo é o pai da mentira. Ele veio para enganar. Ele veio para enganar. Então é muito complicado. Então eu tenho que ir devagarzinho. É como eu pegasse um pedaço de pão, igual quando eu estou aqui na rua, aqui, eu vou dando para as pombinhas um pedacinho de pão, picadinho, picadinho, para elas comer bem devagarzinho. É a mesma coisa. Tem que ser com calma, tranquilidade. Tem muita coisa que eu tenho para falar. Mas se eu falar agora, já está ruim eu falando de Moisés. Eu tenho que fazer as pessoas digerir primeiro Moisés, Elias e Enoque. Que tá difícil. Tá difícil. Porque é muito complicado. Aí eu posso dar outro passo. Eu quero ir agora para Davi, Salomão e depois passar para os outros falsos profetas. Até chegar onde eu quero. Porque quando eu fiz o hangout com o nosso irmão Rubens, eu sabia que o único jeito de buscar os irmãos era através de Apocalipse. Eu tive que
Tudo que eu falei em Apocalipse, meus irmãos, é verdade, eu não retiro nada. Só que eu tive que buscar os irmãos, através do livro de Apocalipse, trazer, preparar os irmãos agora para o pior. Tem que preparar os irmãos para o pior. Por quê? Porque o nosso Pai não vai aceitar ninguém que adora falso profeta. Porque se entrar uma fruta podre no reino do céu, vai começar tudo de novo. Vai contaminar de novo. Vai contaminar tudo de novo. Então o Pai diz, é necessário morrer, como uma criança, aprender humildemente, simplesmente. Às vezes muitos irmãos têm dificuldade de entender o que eu falo. Eu vou tendo paciência com alguns irmãos, mas tem uma hora, igual o Messias, que se estourava. Principalmente quando eu vou falar com o religioso. Uma vez eu fui falar com o religioso, ele chegou em mim, falou assim, nossa, você é alto, é grande, olha, eu estou construindo uma igreja ali, você pode ir ali comigo construir a igreja. Vamos lá dar uma força, construir comigo ali? Eu falei, meu, você tá louco? Você tá doido, mano? O cara queria me fazer de escravo. Ó, vamos lá construir a igreja comigo. Eu falei, ó, você tá doido, mano. Então, resumindo, muitas coisas, por exemplo, sobre o Apocalipse, eu tenho que segurar muito, muito, porque tem coisas que eu preciso fazer igual a criança, nasce, ela aprende a caminhar. Vocês têm que entender esse passo, é devagarzinho, igual. Muitos irmãos já ficou 5, 10, 20, 30 anos no sistema religioso. E aí aparece um louco, igual eu, igual os profetas no passado, igual o Messias, é chamado de louco, demoniado, que tem que fazer falar que tinha que fazer uma oração forte por mim, o pessoal da Universal fala isso por mim. Tem que fazer uma oração forte, absurdo. Tudo porque eu falei que o Abraão preparou o caminho para Moisés e os anjos caídos que fizeram todas aquelas guerras, todos aqueles assassinatos. Ó, se o Messias disse que ninguém viu o Pai, ninguém viu. A não ser que as pessoas estão dizendo que o Messias está mentindo. Agora, em questão aos 144 mil selados, as duas testemunhas, os 24 anciões e os apóstolos, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o Messias fala que eles não são daqui, vieram de outro lugar. Então essa conversa é muito complicado explicar para os irmãos. Existiu uma conversa mais de 7 mil anos atrás no reino dos céus, que o pai disse, olha, eu vou conversar, o pai chamou todo mundo lá em cima, só um exemplo para os irmãos entenderem. Só estou dando um exemplo para os irmãos entenderem. Vamos supor que o pai chamou todo mundo no reino do céu e falou assim, ó meus filhos, o Israel, o diabo, Satanás, a terra é dele durante, vamos supor, 7 dias. Vou dando um exemplo para os irmãos entenderem. E durante 7 dias o mundo é dele. Só que eu não quero que ele leve todo mundo à perdição. Então o que eu vou fazer? Eu vou enviar vocês aos poucos. Em cada geração eu vou mandar alguém para vir ensinar a verdade. Irmão Robert, só uma pergunta. A respeito dos 144 mil selados, tem tradução que está escrito assim, os que não estão contaminados com mulheres. E outra tradução está assim, os que nunca estiveram contaminados. Então, assim, a gente fica querendo saber qual que é a tradução correta. Porque é tanta tradução modificada que a gente ainda não sabe mais qual que é a correta, né? Vamos supor, você vai numa igreja evangélica, num judaísmo, você vai em qualquer religião. Eles vão falar que são 144 mil selados. Eles vão falar que são os descendentes dos profetas. Eles vão falar que são os escolhidos. Aí que entra, olha, o Messias já mata. Ó, não se contaminou com mulher, com religião. Se é religioso, esquece. Não tem conversa. Não tem conversa. Religioso, esquece. Agora, os irmãos que, vamos supor, fizeram parte do sistema religioso e saíram, aí é outros 500, eu não posso falar isso. Porque quando vocês morrem e nascem de novo, já é uma nova criatura. Vamos supor, uma nova criatura, assim, é uma nova pessoa. Então aí o pai escolheu as pessoas certas para levar o pão. Só que esses 144 mil selados, se vocês notarem no livro de Apocalipse, eu vou abrir um pouco a mente dos irmãos. Eu estava segurando isso, mas eu já posso falar para os irmãos. Lá em Apocalipse está escrito assim, o pai vai enviar os seus anjos para recolher
todos os povos, nações e língua, nos 4 cantos da terra. Concorda? Vai juntar seus escolhidos. Certo. Tá. Ele vai enviar seus anjos, concorda? Tá escutando, irmão Caio? Tá escutando tudo bem? Tá todo mundo escutando? Tô ouvindo legal. Então o Pai, o Messias, disse que ia enviar os seus anjos para recolher nos 4 cantos da terra os seus escolhidos. Quem você acha que é eles? É os 144 mil selados, que vão nascer aqui de mulher, igual o Messias nasceu. E eles vão recolher todo mundo e falar, ó, o Messias está voltando. Chegou a hora, todos têm que sair da cidade. O Pai e o Messias só falam com eles. A princípio vai ser só com eles. E esses homens vão nascer de mulher aqui na terra. E aí, quando eles têm uma certa idade, o Pai vai fazer eles lembrar. O Pai não vai falar com eles. O Pai vai fazer eles lembrar o que eles conversaram com o Pai há 7.000 anos atrás. Entendeu? E aí, o que eles escutaram que o Pai falou há 7.000 anos atrás, igual os profetas quando vieram, Jeremias quando veio, Isaías quando veio, se vocês notarem, vocês não vão ver o Pai falando com eles. Vocês vão ver que eles estão pensando. Diferente de Moisés, Salomão, Davi. Você vai ver que é uma diferença muito grande. O Pai não fala com as pessoas desse jeito. Assim, frente a frente, com voz. Ele não fala desse jeito. Ele fala através da mente. Ele faz as pessoas lembrar, principalmente, quando está escrito em Apocalipse. Olha, naquele dia enviarei meus anjos e eles vão recolher todos os meus escolhidos nos 4 cantos da terra. Esses anjos que ele está falando são 144 mil selados. Muitos irmãos nunca entenderam isso. Mas são eles que vão vir agora. Da mesma forma que o Messias veio, nasceu de uma mulher, os 144 também vão nascer. As 2 testemunhas também vão nascer. Da mesma forma. Os profetas também nasceram. Os apóstolos também. Irmão, mas eles já estão no nosso meio, né? Olha, com certeza já está tudo aí. São eles que vão separar todo mundo. E falar assim, ó, tá chegando a hora. Temos que sair das grandes cidades. Principalmente quando Azazel tomou o trono. Falta muito pouco. Igual, se eu falar sobre Azazel para vocês completamente, muitos irmãos vão entrar em pânico. Então eu já evito falar isso. Porque não é a hora ainda. Porque eu já conheço o sistema dele, já vi como que é o sistema dos caídos. Já entendo bem. Então, para não criar pânico, eu tento preparar os irmãos. Quando eu falei de Apocalipse, eu falei, ó, tem que preparar para sair das montanhas. Agora eu estou falando para os irmãos. O Pai avisou que ia enviar, nos últimos dias, os seus anjos para recolher os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. Esses, como eu disse lá no Hangout, na palestra que eu fiz para o nosso irmão Rubens, aí em São Caetano, eu disse naquela época, o Pai vai enviar 36 mil no Oriente Médio, 36 mil no Ocidente, 36 mil na América do Norte e 36 mil na América do Sul e América Central, aquele pedaço ali. Não vai faltar, o Pai vai enviar. E esses homens vão chegar e falar assim, ó, tá vendo o que vocês aprenderam com, vamos supor, com Maomé, o Jesus Cristo, o Buda, no Espiritismo, no Islamismo, todas as religiões sem exceção. Eles estão em todos os lugares. E aí eles vão chamar, vão falar assim, ó, eles vão explicar, da mesma forma que os irmãos estão se libertando aqui, tem gente também lá no Oriente Médio se libertando, na Europa, aqui na Europa, na América do Norte, na América do Sul. São eles que estão fazendo tudo isso. E ali, eles vão recolher os escolhidos que o Pai falou. E aí eles vão falar, ó, na hora que esses homens falar, é hora de se retirar das grandes cidades, qual é o sinal? O sinal é Azazel chegando, o 8º rei chegando, a besta chegando. E aí, como eu disse para os irmãos, quando ele chegar 30 dias antes e 30 dias depois, cai um asteroide na Terra, um cometa na Terra. Não tem como evitar isso. E aí começa os 1.335 dias. 1.290 dias do reinado da besta, 1.260 dias das 2 testemunhas. As 2 testemunhas vão ficar nas grandes cidades, tentando tirar as pessoas das grandes cidades, tentando tirar o máximo possível, mandando sair, e mandando para as montanhas, onde estão os 144 mil selados. E ali o Messias vai estar conversando com eles, explicando tudo o que tem que fazer. Nessa hora, eu digo para os irmãos, tem que ter muita tranquilidade nessa hora. Os 144 mil selados, é muito simples de conhecer eles. Eles são simples, eles não são interesseiros, eles nunca vão fazer nada por vocês por interesse.
tudo que eles fazem é com uma condição, o amor. Amor ao pai, amor ao próximo. Se o pai mandou eles sabem o que devem fazer. E eles são o espelho do Messias. Tudo que o Messias fez, eles vão fazer. E aí muitos irmãos perguntam para mim, meu irmão, mas naquele vai ter pessoas deficientes física, pessoas